Olá, amigos exploradores! Começa agora mais um episódio do quadro Fala Bela. Antes de começar a adentrar o nosso assunto do dia, eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá a gente notifica todo mundo que segue a gente do que está por vir no canal, de todo o conteúdo que a gente vai lançar por aqui. Então todo mundo por lá já estava sabendo que esse episódio ia rolar, e se você ainda não nos segue por lá, faça isso para você ficar mais pertinho da gente, saber quando que vai sair vídeo, e assim a gente pode continuar se conectando da forma mais maravilhosa que esse canal proporciona desde o seu princípio. Hoje a gente vai falar de mitologia grega. Semana passada eu soltei um vídeo aqui falando de Pitágoras, da influência da música dentro do universo dos números perfeitos, né? Teoria de Pitágoras, e também a teoria do ethos, que é uma teoria fantástica. Se você ainda não viu, corre lá, volta lá, assiste esse vídeo que tá fantástico. E hoje, pegando esse gancho, eu decidi fazer um vídeo reforçando o papel da música dentro da mitologia grega, né? E alguns personagens que foram muito importantes e que são muito conhecidos, muito famosos pelo seu papel desempenhado dentro desse mundo da arte e da música, né? O primeiro deles é muito conhecido, que é Orfeu. Mas antes de falar de Orfeu, eu preciso falar de Apolo, até porque muitas teorias dizem que Orfeu era filho de Apolo com uma das 9 musas, a Calíope. O próprio Apolo ganhou uma lira especialíssima do deus Hermes, que era o seu irmão predileto, eles eram muito amigos, e reza a lenda que Apolo, quando tocava essa lira, fazia o mundo inteiro parar para ouvir ele tocar. Não à toa, Orfeu, se for verdade que é filho de Apolo com Calíope, era um exímio tocador de lira e também tinha habilidades fantásticas de canto, de poesia, de instrumentista mesmo. Orfeu também é citado como uma figura que, quando tocava, quando cantava, amansava criaturas bravas, feras, bestas e homens brutos também. Tinha esse poder maravilhoso no seu tocar, no seu cantar. Mas Orfeu não ficou conhecido por isso. Orfeu ficou conhecido pela sua história com Eurídice, que era o amor da vida dele. E por conta desse amor, ele foi até o inferno tentar convencer o diabo da época, que era Hades, né? O deus do submundo. Porque o que aconteceu? No dia que ele casa com Eurídice, tá lá aquele amor, aquela coisa toda e tal. Cantos são falados sobre essa paixão avassaladora de Eurídice e de Orfeu, e acaba que ela é picada por uma víbora e morre. E ele fica inconformado, ele não aceita, ele não consegue absorver a morte da sua amada, e ele se dispõe a ir até o submundo, porque ele está decidido a convencer Hades, um deus impiedoso, um deus que é o deus da morte, né? O deus de todas as torturas, tudo que tinha de mais ruim no submundo era governado por Hades e pela sua amada Perséfone. E Orfeu está decidido que ele vai trazer Eurídice de volta. E o que ele faz? Ele vai tocando a sua lira, cantando a sua tragédia, até chegar nos portões do palácio de Hades, onde o cão Cérbero, que guardava as portas do palácio, ficou tão encantado com o canto dele que esqueceu de guardar o portão. Dizem que as fúrias choraram pela primeira vez quando Orfeu cantou o seu canto trágico da sua história, implorando que Hades e Perséfone se compadecessem da sua situação e permitissem que ele retornasse ao mundo dos vivos com a sua amada Eurídice. E aí o que acontece? O impossível acontece. Hades fica comovido com o cara e fala assim: meu irmão, beleza, você vai levar essa mulher de volta, o que você fez aqui foi maravilhoso, eu vou te dar uma moral e você vai levá-la de volta. Só que, enquanto você estiver saindo do submundo, você não pode olhar para trás. Você tem que confiar em mim e acreditar que ela está indo atrás de você, e até que você chegue, vocês dois alcancem o mundo dos vivos, você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, ela não vai sair com você. E ele fica tentado todo o caminho de ver se ela está ali com ele, seguindo ele, mas segura, resiste, até o momento que ele sai do submundo. E ele, saindo do submundo, subitamente feliz, porque até então na cabeça dele ele tinha conseguido, ele se vira para abraçar ela, e ela ainda estava saindo, ela não tinha saído completamente
do mundo dos mortos. E aí, na hora que ele vai agarrar ela, a imagem dela começa a se dissipar e pela segunda vez, Orfeu, depois de um feito sem precedentes na história da mitologia, de ser um vivo, né, a entrar e sair vivo do mundo dos mortos, perde de novo a sua amada Eurídice. E aí o mundo acaba, né, o cara fica todo lá borocochô da vida, não consegue restabelecer a vida depois disso, se isola nas matas, fica vagando pelos vales, até que ele se depara com a figura de Mênades, que são ninfas que cultuavam o deus Dionísio. Elas eram conhecidas por serem insanas, são representadas na mitologia grega como figuras com as quais não existe diálogo, elas são ensandecidas. E elas tentam conquistá-lo e ele se refuta porque devotou-se a esse amor eterno, a Eurídice, e em fúria, no momento de fúria, elas basicamente picotam o corpo dele, transformam ele em 1000 pedaços. E a lenda ainda diz que quando Orfeu foi encontrado depois pelas musas, os seus restos mortais foram enterrados no sopé do Monte Olimpo e que a sua lira foi resgatada por uma águia, levada ao céu, onde virou estrelas que hoje compõem a famosa constelação de Lira, que a gente pode ver vez ou outra, principalmente no mês de abril, existe lá a constelação de Lira, dizem que é a lira de Orfeu que está lá e que a gente vê como estrelas. Essa é uma das histórias mais famosas, mas pesquisando sobre esse tema descobri uma história da qual eu não tinha ciência, não conhecia. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela mitologia grega e me deparei também com a figura de Pan, que talvez você já tenha ouvido falar da flauta de Pan. Eu já tinha conhecido a flauta de Pan, mas nunca sabia quem que era esse tal de Pan, né? Talvez até Peter Pan, a gente imagina outras coisas. E na verdade a história é fascinante e como me debrucei em trazer outras figuras aqui, achei que era essencial falar de Pan também. E Pan, ninguém menos era do que o deus dos bosques, dos vales. Ele era protetor dos pastores, ele era uma figura que amava a natureza, amava a música, amava ninfas, era conhecida uma figura muito viril, né? Até porque, olha que interessante, Pan era o que hoje a gente conhece como fauno. Essa designação do nome fauno, ou silvano, como ele era conhecido na história romana, descende da figura Pan, que era essa figura metade homem, metade bode, né? Depois na cultura romana ele difundiu mesmo como fauno, mas até então ele era o Pan, que era esse deus. 3 curiosidades muito importantes sobre ele. A primeira é que como ele era guardião dos bosques e, enfim, tinha essa coisa com a natureza, da proteção e tudo mais, ele era conhecido por guardar esses lugares, inclusive de caçadores, de pessoas que vagavam à noite por essas florestas, que não sabiam as intenções dessas pessoas, mas essas pessoas tinham muito medo da figura dele. Então, quando elas adentravam bosques, elas sentiam, por alguma razão que nunca foi explicada na mitologia, elas sentiam um pavor súbito assim que elas adentravam as florestas à noite. E daí saiu a determinação do que virou a palavra pânico. Então, pânico é uma palavra que deriva do nome Pan por conta da figura de Pan. E isso se reafirmou depois na história quando a Igreja Católica resolveu pegar a imagem desse carinha e transformá-lo no diabo. Então é muito provável, eu pesquisando imagens para ver se achava, né, quadros, telas sobre esse tal Pan, bicho, é impressionante como que parece com a retratação do diabo, mas depois descobri que realmente a igreja na Idade Média se valeu da imagem desse deus pagão, para eles pagão, né, com medo do neopaganismo se espalhar depois ali do cristianismo já instalado, de transformar a figura desse deus pagão do que seria a imagem do coisa ruim, né? Então, quando a gente vê um fauno hoje em dia, um bicho de chifre, metade bode, metade humano, a gente pensa logo, pra lá, bicho doido. E na verdade não, ele não tinha nada de maligno, era pelo contrário, fanfarrão, preguiçoso, adorava perseguir ninfas, e daí que vem a história da flauta dele. A flauta de Pan, ela foi
concebida da seguinte maneira: ele ficou encantado com a figura de uma ninfa de água doce, as famosas náiades. Essa ninfa chamava Syrinx, e ele ficou maluco com ela, perseguiu ela no meio da floresta, e ela corria dele porque ela não retribuía essa amorosidade toda, porque ela não conseguia entender se ele era homem ou se ele era bode. Ela via ele como um ser incompleto, nem homem, nem bicho. O que ele era? Não era, uma figura de metades, né? Ele não era um ser completo. Então ela não conseguia retribuir essa afeição por ele e fugia dele a todo custo. E chegando nas margens de um rio, ela pede socorro para que outras náiades ajudem ela, transformando ela em outra forma, para que ele pare de persegui-la. E quando ele estava quase alcançando ela desaparece e aparece na frente dele um caniço. Caniço eu tive que pesquisar até depois o que era, porque também não sabia, mas caniço é quando você pega um pedaço de uma planta, dessas plantas aquáticas que crescem em rio, geralmente o rio Nilo no Egito, quando você vê representação do rio Nilo, tem umas plantas que saem do rio, aquilo é caniço, aqueles caninhos que são lazados, né? E aí ela é transformada nesse caniço, desse caniço passa uma corrente de ar dentro dele, e aquele som que é reproduzido agrada muito a figura de Pan, que fica encantado com esse som e resolve colher outros caniços e fazer um som, extrair som desses vários caniços de tamanhos diferentes. E assim ele criou a flauta de Pan, uma história achei extremamente fascinante. E outra curiosidade sobre náiades, agora falando dessas figuras um pouco mais especificamente, elas eram de água doce, mas pareciam-se muito com sereias no quesito do canto. Dizem que tinham um canto tão belo quanto das sereias, e sereias, a gente sabe, é historicamente difundido o canto da sereia, né? Que seduzia homens, afundava navios, exterminava inteiras tripulações pela beleza e sedução do canto. Então, as náiades tinham também essa característica de ter o canto muito belo, né? E aproveitando a fala das sereias, uma passagem que eu adoro, uma das histórias que eu mais li, acho que na minha infância e me tornando adolescente, foi a Ilíada e a Odisseia, duas obras de Homero. É um dos meus escritores, assim, eu sou apaixonada pela obra dele, os cantos homéricos são fantásticos também. E a Odisseia conta a história de Ulisses, vocês devem saber, se não sabem, Ulisses, herói grego astutíssimo, criou o cavalo que finalmente venceu a Batalha de Troia, o famoso presente dos gregos, né? Foi através do cavalo inventado por Ulisses que a Grécia conseguiu, enfim, jogar Troia ao chão. E quando ele volta da guerra de Troia, ele passa por inúmeras desventuras que impedem que ele chegue a Ítaca. Ele é rei de Ítaca, essa ilha onde o aguarda sua esposa e o seu fiel cachorro, que esperou por ele o tempo todo, morreu justo no momento que ele pisa. Quando ele enfim chega na ilha de Ítaca, o seu cachorro dá um suspiro, vê ele ao longe, dá um suspiro e morre. É uma história lindíssima também a de Ulisses. E Ulisses demorou muito a voltar para casa porque ele acabou fazendo algumas cagadas aí no caminho. Uma delas foi matar um dos filhos de Poseidon, que é deus dos mares, né? E aí o cara precisava do mar para voltar para casa, ficou meio complicado. Mas uma das aventuras mais fantásticas é quando ele tem a incrível ideia de colocar cera no ouvido de todos os homens da sua tripulação, e ele pede que os seus homens o amarrem no mastro do navio, porque Ulisses, além de astuto, ele era ousado, né? E aí o que ele queria com isso? Ele queria ser o único homem a sobreviver depois, né, de ouvir o canto das sereias, de onde jamais outro homem havia sobrevivido, que diz que o negócio era encantador mesmo, que ninguém resistia, acabava pulando na água e morria afogado. E ele se tornou a figura que pôde ouvir o canto das sereias e que conseguiu chegar finalmente em casa. E essas são algumas poucas figuras, né? A mitologia grega é muito fascinante, eu ficaria horas aqui falando para vocês de tudo que eu acho de mais lindo, de mais incrível. Eu realmente acho uma cultura extremamente rica. Os contos, as fábulas, os hinos, né? Os heróis e todo o universo que gira em torno da mitologia grega é de extremo fascínio para mim.
Me deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você ainda não assistiu aos outros episódios desse quadro, esse é um quadro onde eu falo um pouco mais abertamente sobre temas da história da música, compartilho com vocês algumas coisas que ando aprendendo, né, durante a faculdade. Estou fazendo faculdade de música e aí vivo respirando esse assunto agora de uma forma mais intensa e sempre trazendo esses conteúdos para debater, para compartilhar, para gerar uma interação com você aí do outro lado. Espero que você tenha gostado muito desse episódio e volte sempre que puder ao Explicação. Aproveita os nossos outros quadros, nossos outros conteúdos, que a gente faz tudo sempre com muito carinho para você. Eu sou Bela Nogueira, não esquece de se inscrever no canal. Super beijo, te vejo no próximo vídeo.